Uma boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez nesse nosso encontro semanal. E é com grande alegria que o Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, saúda a todos que estão aqui no nosso salão de reunião pública e aqueles também que estão nos acompanhando de todos os cantos deste universo através das redes sociais. Que todos possam se sentir bem-vindos, queridos e já amparados e fortalecidos pela equipe espiritual que cuida desta casa, cuida desta tarefa tão importante para o nosso consolo, para o nosso crescimento e para que possamos levar a nossa semana que vai adentrar com muita paz, com muita certeza de amparo. E vamos todos nós, então, procurando nos concentrar agora neste momento em que aqui estaremos para aprender mais um tema que a doutrina espírita nos traz. Vamos buscando centralizar a nossa mente neste momento, neste ambiente, de onde estivermos, procurando nos sentirmos harmonizados, com o nosso coração preparado, a nossa mente para recebermos os ensinamentos de hoje, todos esses fluidos benéficos que a espiritualidade, desde que aqui adentramos, já está jorrando sobre nós, sobre nossas cabeças e dessa forma, em paz e harmonia, sendo distribuído para todo o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual. E é assim que nós vamos abrindo mais uma vez o nosso coração em agradecimento ao Pai Criador na nossa prece inicial. Agradecendo a Deus pela oportunidade deste despertar hoje de manhã, agradecendo a Deus por este espaço em que temos aqui um local onde podemos cuidar do espírito, onde podemos sentirmos esse abraço do Pai que tanto nos ama. E é a Ele que nós colocamos com muita humildade os nossos desejos de proteção, de paz, de saúde, a todos os nossos familiares, a todos aqueles que no dia a dia comungam conosco desta jornada, agradecendo a Jesus que nos deixa este seu evangelho de amor, de caridade e de humildade, e aos bons espíritos que são nossos amigos e nos acompanham todo o tempo, nos intuindo e nos auxiliando. É com nosso coração pleno de agradecimento que nós dizemos graças a Deus, graças a Jesus. O nosso tema de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, itens 1 a 9. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é o terceiro livro da codificação espírita. Então, para quem ainda está conhecendo um pouco o Espiritismo, a gente coloca aqui. Os 5 livros são Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. Então, são esses livros que fazem parte da codificação, que é esse cabedal de conhecimento, de estudos, de filosofia, de ciência e de moral espírita, abrangendo todos esses segmentos que são importantes para o nosso desenvolvimento físico, moral e espiritual. Este ano, o Evangelho completará 159 anos de existência. E ele é o livro da codificação que trata das questões morais. E o que é a moral? É uma regra de conduta que norteia a sociedade em que nós vivemos, nos norteia como cidadãos, priorizando os direitos e deveres nossos pertencentes a essa sociedade. Então, é a moral, essa regra universal, no sentido de que ela abrange a todos nós e todo o universo, é ela que norteia as nossas atitudes,
é ela que coloca regras para que a gente possa viver de forma civilizada, que entendamos que devemos respeitar o direito do próximo e que nós temos também o nosso dever. E Jesus é esse maior exemplo, quando veio até nós já de um espírito elevado, mas foi o único que nós temos conhecimento, que conviveu conosco em corpo e espírito, obviamente, e que ele, de forma incontestável, ele cumpriu toda a sua moral, a moral que ele próprio trouxe nos seus ensinamentos e a moral de Deus. Porque toda a moral, ela é baseada nas leis imutáveis do Criador. Porque se nós estudarmos também essa lei, oportunamente, no Livro dos Espíritos, tem um capítulo que trata só disso, cada uma das 10 leis divinas de forma individual, nós vamos observar que essas leis divinas norteiam a sociedade, a humanidade. Nós temos lei de igualdade, lei de liberdade, lei de destruição, lei de reprodução, lei de adoração, lei de progresso, justiça, amor e caridade. Então, são essas leis que baseiam também essa moral que Jesus nos trouxe no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essas passagens do Novo Testamento, elas são transferidas para este Evangelho com o auxílio dos espíritos superiores e que foram relatadas posterior à morte de Jesus pelos evangelistas. Então, hoje nós vamos estudar 3 itens do capítulo 18, que tem por título Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E com a permissão dos espíritos superiores, nós tomamos a liberdade de alterar a ordem desse estudo de hoje. Então, nós vamos começar o estudo de trás para frente. Nós vamos estudar primeiro o item Senhor, Senhor, depois a porta estreita, e, por último, nós vamos interpretar, à luz do Espiritismo, esta parábola de Jesus, que é a festa de núpcias, ou festim, a festa de bodas, ou festim de núpcias, como nós conhecemos. Então, isso para a gente perceber que nós temos uma escala de crescimento moral que vai culminar nesse convite que todos nós recebemos todos os dias de participarmos desse banquete espiritual que Deus nos oferta. Mas, para isso, a gente deve estar devidamente preparado para esse momento. Então, a primeira passagem, que está no Evangelho de Mateus, Jesus usa essa passagem para se manifestar contra aqueles que, a todo momento, se mostram praticantes fervorosos, têm palavras convincentes, aquelas que saem dos seus lábios e que transmitem uma confiança, mas, na verdade, eles não praticam esses preceitos. Então, a passagem diz: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Esse entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não é assim que profetizamos em teu nome? E em teu nome expelimos os demônios? E em teu nome obramos muitos prodígios? E eu então lhes direi em voz bem inteligível: pois eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que obrais a iniquidade. Então, o que é esse reino de Deus que Jesus tanto cita em grande parte das parábolas e das suas passagens? Ele nos assegurou que o reino de Deus está dentro de nós, o reino dos céus está dentro de nós. É aquele despertar de consciência que nós vamos, nas nossas várias existências, conforme vamos crescendo moralmente, nós vamos tendo esse despertar para nós começarmos a desenvolver as boas virtudes.
Então, esse despertar de consciência vai fazendo com que nós nos modifiquemos, com que nós observemos as nossas imperfeições através de um autoconhecimento que, às vezes, é provocado por nós, às vezes é provocado por questões exteriores e, muitas vezes, inconscientemente, através, por exemplo, de nós estarmos aqui aprendendo, abrindo o nosso coração ao conhecimento espírita, nós vamos sendo como que direcionados à necessidade de nos conhecermos. Porque se nós estamos aqui hoje reencarnados e nós cremos de forma absoluta que a reencarnação é para a nossa melhora, para a nossa evolução moral, nós temos que nos conhecer. Conhecer as nossas sombras, as nossas imperfeições, é dolorido, não é fácil, mas nós temos que nos conhecer, porque nós vamos nos modificar à medida em que nos conhecemos. Temos as nossas virtudes, ótimo, ficamos muito felizes, mas nós estamos aqui para evoluir, e evoluir requer nós nos transformarmos. E, para isso, precisamos conhecer o que devemos transformar. E só o autoconhecimento nos leva a isso. Então, essa passagem, Jesus também utiliza o povo fariseu, né? Ele fala dos fariseus que eles têm a prece nos lábios, mas não no coração. Então, os fariseus eram, naquela época, cidadãos pertencentes a uma seita judaica, que tinha por norma seguir os rigores da religião, os rigores que exigiam a lei mosaica naquele tempo, porque Moisés, ele foi importantíssimo, né, para a nossa existência e nossa evolução, na questão de que ele trouxe o conhecimento do Deus único. Ele começou a tirar de nós a ideia dos vários deuses, né, de tudo aquilo que nós não tínhamos uma explicação plausível, e naquele tempo não se sabia nem de onde vinha o trovão, de onde vinha o raio, as ventanias, as intempéries da natureza. Então, a tudo nós dizíamos que era um Deus. Então, Moisés começou a trazer para nós esse conhecimento importantíssimo do Deus único, do Deus que nos criou. E Jesus já veio continuando esse Deus, mas esse Deus amoroso, esse Deus que é um pai, e como todo pai, ele nos ama e quer o nosso bem, mesmo que, muitas vezes, ele nos coloque, nos apresente situações difíceis para o nosso aprendizado. Então, os fariseus, eles seguiam rigorosamente essa lei mosaica e eles não estavam aceitando as mudanças que Jesus viera a trazer. E os fariseus também gostavam de exteriorizar muito a sua fé. Eram templos luxuosos, grandiosos, eram aquelas práticas de caridade que eles gostavam de exteriorizar, mostrar que eram caridosos. Então, Jesus sabia que os fariseus, eles buscavam apenas os aplausos da multidão, porque as suas palavras não condiziam com os seus gestos. Por isso que ele diz, palavras que saem dos lábios, mas não do coração. Então, de nada adianta exteriorizar a caridade, o amor, a humildade, quer dizer, nós temos essas condutas e estarmos ali olhando para os lados, vendo se alguém está vendo, se alguém está observando, não é? Se isso não sai de dentro de nós, onde ainda habita, no mundo de provas e expiações, espíritos imperfeitos, em que nós ainda carregamos muito orgulho, egoísmo, que são as duas grandes mazelas da humanidade, que derivam daí todos os outros sentimentos, inveja, ciúme, cobiça, e uma série de sentimentos aí, ainda que nós carregamos em nós. Então, não adianta nada a gente não trabalhar o nosso interior e querermos mostrar que estamos modificados ou que somos muito caridosos e amorosos. Então, a fé verdadeira, praticada, ela não tem valor se ela é da boca para fora.
E praticar a caridade em vista de atingir interesses pessoais também não garante um lugar no reino dos céus, porque esse reino, como nós já falamos e Jesus assegura, ele está dentro de nós, não fora. E são essas virtudes que nós vamos desenvolvendo, não importa, devagar, mas estamos buscando nos melhorar, e é isso que hoje, por exemplo, nós estamos fazendo aqui, estamos fazendo pelas redes sociais, acompanhando esse momento de ensinamento à luz da doutrina espírita. Nós estamos buscando melhorar as nossas virtudes, desenvolver. Então, são essas virtudes desenvolvidas e aplicadas que vão garantir esse desabrochar do reino de Deus, que já está em cada um de nós, mas que os nossos interesses do dia a dia, o nosso automatismo, a gente hoje faz tudo meio, voltou um pouco depois da pandemia, né? A gente romantizou um pouco a pandemia, olha o pôr do sol, olha a flor, olha o passarinho cantando, olha a música, mas hoje a gente já está voltando, pelo menos isso é uma opinião mais pessoal, a gente já está voltando um pouco a esse automatismo. Então, a gente esquece, a gente deixa de ver muitas coisas que são importantes para esse nosso crescimento moral, para a nossa evolução. Então, por isso que Kardec, ele sempre nos orienta a verifique o conteúdo, porque muitas pessoas têm palavras bonitas, mas palavras o vento leva. Mas não é assim com as atitudes. Por isso que nós devemos observar, conforme as palavras, que a pessoa possa agir também dessa maneira. E claro que nós não vamos cobrar uma santidade que nenhum de nós ainda carrega, a não ser Jesus. Nenhum de nós ainda carrega. Temos os espíritos evoluidíssimos que conviveram conosco, Madre Teresa, Irmã Dulce, hoje nós temos o Divaldo, tivemos Chico Xavier, espíritos evoluidíssimos. Mas como nós estavam também nessa busca, bem mais avançados, mas também eram aprendizes aqui nessa escola. Então, Kardec nos orienta, veja, é um bom conteúdo? Veja a conduta dessa pessoa. Então, que nós fiquemos atentos não só às palavras, né, mas fiquemos atentos também à atitude, aos atos. Então, quando o espiritismo, nós que estamos aqui numa casa espírita, quando o conhecimento espírita, ele fizer parte da nossa vida, quando nós guiarmos a nossa vida em vista daqueles conhecimentos espíritas que nós estamos abrangendo, realmente nós vamos começar esse processo de dizermos Senhor, Senhor, porque vai estar vindo aqui do nosso coração. Eu costumo dizer que o espiritismo, ele é uma mudança que vem de dentro para fora, não é alguém que está aqui falando, olha, façam isso, façam aquilo, que vocês vão atingir o reino de Deus, o reino dos céus, não. É uma mudança que começa interno. Por quê? Porque a cada entendimento que nós absorvermos, a nossa consciência começa a apontar para a gente. Olha, isso aqui que você fazia antes não é muito bom você fazer agora, não é moral. Não é? Então, a gente tinha atitudes até recentes que hoje a gente já não faz mais, e isso não tem mais volta. Daqui para frente é cada vez nos tornarmos melhores. Então, que a gente possa usar essa passagem Senhor, Senhor, como Jesus nos recomenda, de dentro do nosso coração, com toda a nossa sinceridade, nós dizemos Senhor, Senhor. E aí, a gente já passa para o segundo item, já estamos aptos a escolher a porta estreita. Imaginem aqui, visualizem a larga e a estreita. Qual que a gente escolhe normalmente? A larga, a mais fácil, não é? E Jesus diz nesta passagem, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela.
que é estreita a porta e que apertado o caminho que leva para a vida, e que poucos são os que acertam com ela. Então, nós ainda preferimos a porta larga, a porta das facilidades. E por que da perdição, né? Jesus usava umas palavras assim, meio duras. Nós estamos perdidos, então? Estamos, mas nada que a gente possa modificar, não é mesmo? Perdidos no sentido de quê? Que nós, quando escolhemos as facilidades, os prazeres, nós estamos dando vazão às questões materiais. Nós estamos dando vazão aos nossos desejos materiais, desejos de relacionamentos. Nós estamos dando vazão àquelas coisas que não dizem respeito ao espírito. Porque ao espírito, nós temos que decidir passar pela porta estreita, porque a porta estreita é aquela que exige sacrifício, é aquela que exige de nós conscientização das nossas imperfeições e, consequentemente, atitudes para modificarmos essas imperfeições, para mudarmos e um dia zerar essas imperfeições da nossa vida. Mas nós ainda, planeta de provas e expiações, preferimos as facilidades. Então, nós escolhemos esses atalhos, nós escolhemos sentir as sensações, os prazeres deliciosos que a vida corpórea nos dá. E aí o que acontece? Quando a gente se decide por esta porta larga, é uma escolha nossa, é o nosso livre-arbítrio, que para o Pai Criador é sagrado, nós podemos saber de tudo, entender de tudo, mas nós vamos ter o direito de escolhermos aquilo que nós desejamos. Mas isso tem consequências. Então, atravessando essa porta larga lá na frente, nós vamos encontrar as consequências das nossas más escolhas. Nós somos os herdeiros dos nossos próprios atos. Então, não é que Deus nos castigue, como muitas doutrinas nos colocam, e nós, às vezes, nas nossas raízes religiosas, a gente acredita. Deus não nos castiga, pelo contrário, Deus nos criou simples e ignorantes e sabe que nós estamos a caminho da perfeição. Quem nos cobra é a nossa própria consciência, que é onde estão as leis divinas que a gente falou no início. Desde que nós criamos, Deus colocou ali como impresso na nossa consciência essas leis divinas. E é só a gente observar. Quando a gente vai tomar uma atitude que não está muito correta, a nossa consciência não dá aquela pulsadinha e a gente fala assim, devo ou não devo fazer? Vai prejudicar aquela tal pessoa? Será que eu devo? É a nossa consciência. E se nós acatamos os nossos desejos, nossos interesses, essa consciência vai ficar falando, olha, tudo bem, você está em crescimento, você está em modificação, evoluindo, você fez. Você vai ter uma consequência disso, né? Não vai ser, assim, uma consequência que vai acabar sendo eterna na sua vida, mas você vai ter que corrigir. Mas, olha, daqui para frente, procura não fazer mais, porque aí eu não vou ficar te alertando. É a nossa consciência num bate-papo com a gente mesmo. Então, nós, ao escolhermos essa porta larga, a gente vai estar sabendo da possibilidade dessas consequências. Quando a nossa escolha for a porta estreita, vai ser aquele momento em que a gente decidiu parar de sofrer. Não é mesmo? A gente se arrepende das coisas que a gente faz e a gente fala, não, poxa, hoje eu ainda fiz, eu ainda erro, me equivoco, mas eu busco melhorar cada vez mais. A gente tem que ter essa nossa meta como a nossa melhora. Então, escolher a porta estreita é a escolha dessas modificações, é a escolha de nós nos conhecermos e vermos aquelas coisas que a gente não vai gostar muito de ver. Nossa, mas eu sou assim, poxa, eu não reparo que eu tenho essa imperfeição.
né? Às vezes, muita coisa, atitude no dia a dia, porque a gente não se dá o trabalho de ter aquela análise diária de como nós agimos, como nós nos comportamos no nosso dia, a gente vai passando dias e dias e vai esquecendo aquele equívoco, aquele mau pensamento, porque não é só fazer, é pensar também, né? A gente sabe que o pensamento é uma locomotiva aí de conseguir criar situações, criar coisas na nossa vida, né? Então, quando a gente decide atravessar essa porta estreita, é quando a gente está realmente pronto para ser escolhido, tratando do último item do nosso estudo de hoje, que é aquela parábola do festim de bodas. A gente vai falar aqui um pouquinho como é essa parábola, para a gente poder adentrar e absorver melhor. Então, a parábola diz que um rei, seu filho ia se casar e que ele queria fazer uma grande festa para esse filho nas suas núpcias. Então, ele já estava ali preparando os bois, fazer um churrasco, muitos comes e bebes, uma alegria geral. E ele falou para os seus empregados, olha, vai lá, convida aquele povo que eu sei que já está preparado para essa minha festa, já tem uma convivência com meu filho, já conhece um pouco de toda a nossa família, daquilo que nós gostamos, vai lá e chama esse povo e fala que eu estou convidando para a festa do festim de núpcias do meu filho. Eles foram e, inicialmente, foram rejeitados. O convite não foi aceito. Aí o rei falou, olha, mas volta lá e fala a lista de quantos bois eu estou pedindo para matar, né? Naquela época ainda a gente usa, né? Assim, matar os nossos irmãozinhos animais, né? Mas então, até hoje, ainda mais, cada vez menos, graças a Deus, já estamos também tendo as nossas mudanças, né? Mas e aí ele falou, olha, vai lá, passa quantos bois, quanta coisa, quanto vinho vai ter, naquele tempo era muito vinho, né? Olha quanto vinho, olha que banquete eu estou oferecendo. E lá foram os servos de novo e novamente rejeitados. Alguns dos convidados falaram, não, eu tenho uma festa de família para ir esse fim de semana. Os outros falaram, não, minha fazenda está precisando de mim, eu vou até lá. E aqueles mais raivosos, eles pegaram e judiaram daqueles servos. E aí o rei ficou muito chateado, já estava tudo pronto, a festa prontinha e não ia ter convidados. Aí ele falou, então vocês façam o seguinte, voltem à rua e em quem vocês encontrarem pelo caminho, bons ou maus, vocês convidem para a festa. E aí deu certinho. O salão das bodas ficou cheio ali, o pessoal, os convidados sentados à mesa. E aí o rei falou, bom, eu vou lá dar uma olhada como é que está esse salão, né? E aí, ele chegando lá, ele observou um dos convidados que não estava vestido. Era um casamento, né, gente? Então, alguma coisa assim de diferente do dia a dia, a pessoa tem que vestir. Aí ele falou, mas por que você não está vestido adequadamente? A pessoa se calou, não respondeu. Aí o rei falou, olha, então você não está apto para estar aqui na minha festa, você vai ter que sair. E os empregados retiraram essa pessoa de lá. Então, nessa parábola, né, o rei é representado por Deus. Quem vai se casar é Jesus. E quem vai ser os convidados somos todos nós. Os primeiros convidados foi o povo hebreu, que foi, como a gente falou no início, o primeiro povo a que Deus deu a oportunidade de ter o conhecimento dele, das suas leis, da necessidade, né, de seguir essas leis, de conhecer a Deus. Era o povo hebreu. Mas Deus achava, não, esse povo, com todo o que eles receberam, nossa, eles vão ficar felicíssimos com o convite. Recusaram. Recusaram porque era um povo que tinha uma certa arrogância e achava que, por terem sido os primeiros, deveriam ser os primeiros em tudo, os tops daquela época. Aí Deus pegou e falou, bom, eu já estou com a festa pronta, vou mandar a listinha do que tem lá neste banquete oferecido espiritual. Mas eles se revoltaram novamente
E alguns até mataram o Filho de Deus, mataram Jesus em sua revolta, em sua indignação, por não serem atendidos nas suas necessidades de acordo com aquilo que eles queriam. E aí Deus falou assim, olha, a festa está pronta, eu não vou perder tudo aqui e jogar fora, não, então chamem todos. Chamem os bons, os maus, só que para permanecer no meu banquete, se servir das delícias espirituais, a pessoa tem que estar pronta. E o que é pronta? Toda aquela caminhada que nós falamos hoje. Senhor, Senhor, vindo do coração, de verdade, porque eu acredito, eu sei que é o certo e eu pratico. E aí escolher a porta estreita, não importa quanta dificuldade eu vou passar, que eu vou passar sim, eu vou ter que prender a respiração, vou ficar arranhado de tão estreita que é a porta. Não importa, né, a redundância. Eu vou escolher a porta das dificuldades, eu vou me modificar e eu vou estar de coração puro para entrar nessa festa de Deus. Então, é este o nosso recado de hoje. A gente busca que vocês levem, assim como nós aqui, a reflexão para casa. A gente está buscando essas melhoras, a gente está, se hoje nós fôssemos convidados a esse banquete, a gente estaria apto. Não temos que ser puros de espírito, mas puros de coração, para a gente um dia ser puros de espírito em todas as nossas atitudes, em todos os nossos pensamentos. Então, é uma reflexão que o Espiritismo sempre traz para nós, que a gente leve para casa, a gente pense, a gente possa se analisar e buscar absorver para promover o quê? A nossa melhora, a nossa mudança moral. Então, nós vamos agora passando as nossas vibrações, que é aquele momento em que nós vamos doar o que temos de melhor em nós, doar o nosso amor, doar o nosso pensamento de melhora, de saúde, de força. E é assim que nós vamos, cada um de nós, visualizando os corredores de um hospital, passando por cada leito e, nesse leito, deixando o nosso abraço, o nosso desejo de cura, se for possível, o nosso desejo de resignação por aquele momento e o nosso desejo de fé forte e permanente, seja lá o que aconteça. Que tenham a certeza do amparo. Vamos também vibrando todos nós por aqueles que estão nas penitenciárias, nas delegacias, pessoas que estão equivocadas, não são eternamente equivocadas. Então, nosso desejo de que também eles possam melhorar e buscar modificar as suas condutas dentro das leis divinas. Vamos também vibrando pelo nosso planeta Terra, de mãos dadas, desejando a ele uma semana de energia positiva, de fraternidade, solidariedade, de mudança de valores, de revisão de metas, sempre buscando a paz, o amor como caminho e não a guerra. Vibrando também pelo nosso país, Brasil, tão necessitado de amparo, de fortalecimento, que nós, como população, possamos entender as necessidades de que tudo pode ser resolvido de forma tranquila, serena, respeitando os direitos, cumprindo os nossos deveres, como habitantes desta nação maravilhosa que é o Brasil. E assim nós agradecemos ao Pai pela oportunidade de estarmos aqui hoje, pela oportunidade de, através do pensamento, estarmos presentes tanto quanto fisicamente.
Agradecemos ao Pai por todas as lições, por todas as oportunidades, pela vida, pelos bens materiais que Ele nos oportuniza, pelo nosso trabalho, pelo nosso alimento, pela nossa saúde. E é pleno de agradecimento, felicidade, bem melhores sairemos daqui, diferentemente de quando chegamos. Que nossas angústias sejam diminuídas pela compreensão, pela certeza do amparo e pela fé. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, a gente vai ler aqui as orientações para o passe coletivo. Gostaríamos de lembrar que estamos oferecendo o passe coletivo e explicar o seu significado. O passe coletivo é o momento em que se direcionam ou emitem fluidos para envolver a todos num mesmo clima fluídico, de uma só vez, com o auxílio da espiritualidade, como é nosso caso, em que oferecemos o passe espiritual magnético. A espiritualidade, conhecedora de nossas necessidades, nos amparam individualmente conforme nosso merecimento. Por isso, tenho certeza que todos receberão o mesmo auxílio que é oferecido na Câmara de Passes. Esta medida vem ao encontro das orientações preventivas do momento para oferecer a manutenção de bem-estar a todos. Acreditamos que todos compreenderão e pedimos que fiquem atentos às nossas orientações. Então, vamos ao passe coletivo. Vamos elevando os nossos pensamentos a Deus. Vamos nos asserenando. Vamos sentindo toda a paz, toda a harmonia desse ambiente nos envolvendo. Vamos pedindo a Ele que nos ajude, que nos dê força, coragem para vencermos as nossas dificuldades. Confiemos sempre em Deus. Os sofrimentos terrenos não duram para sempre. Serenos e receptivos, vamos a Jesus. Graças a Deus. Passe a distância. Vamos mentalizando alternadamente as pessoas que queremos ajudar. Vamos envolver esses nossos irmãos com vibrações de equilíbrio, de amor, de paz e de esperança. Confiantes de que todos serão atendidos nas suas necessidades, vamos a Jesus. Graças a Deus. Agradecemos a Deus pelo amparo recebido e agradecemos também aos trabalhadores. Então, a gente anuncia o tema para a próxima semana, que é o título de Recomeçar. É uma pesquisa livre.
Então, aqui a gente se despede, agradecemos a presença de vocês aqui no salão de reunião, a presença de todos aqueles que nos acompanham pela rede social. Foi um prazer estar com vocês e até um próximo encontro. Muito obrigada.